Fala galerinha, tudo bom com vocês? Vamos iniciar agora mais uma aula sobre ondas, tá? Meu nome é Wender Melo, professor de Física, então anote aí, beleza? Olha, quando a gente está falando de ondas, a gente já tem que estar atento só na sua definição, tá? Então, por que a gente tem que estar atento na sua definição? Porque ondas é uma perturbação que se propaga em um meio, transportando energia e quantidade de movimento. Mas o cuidado que a gente deve ter é porque ela transporta energia e quantidade de movimento sem transportar matéria. Então você já fique atento a isso daí. A onda é uma perturbação que se propaga em um meio, transportando energia e quantidade de movimento sem transportar a matéria. E aí a gente pode definir a onda de várias formas, tá? A gente pode definir uma onda através do seu tipo de propagação. Outra coisa que a gente deve ter cuidado. Quando eu estou definindo relacionado ao tipo de propagação, eu tenho que ser específico, falar que é sobre o tipo de propagação. Por quê? Porque o tipo de propagação eu vou ter três tipos. Eu tenho uma onda unidimensional, certo? Que é uma onda unidimensional, é aquela onda que se propaga em uma única dimensão. Já está falando aí. Unidimensional. Eu tenho a onda bidimensional, que ela se propaga em duas dimensões. Um exemplo de uma onda bidimensional. Um exemplo de uma onda bidimensional que a gente pode ter é quando você pega uma pedrinha e joga ela em um lago. Você vai notar que aquele lago ele vai ocupar toda uma área, ou seja, aquela onda ela vai se propagar ocupando uma área. Então a gente pode dizer que ali ela está se propagando em duas dimensões. Certo? Então, a gente tem aí um exemplo de uma onda bidimensional. O outro tipo que a gente tem referente à propagação, importante frisar isso, é a onda tridimensional. Tridimensional, ela vai se propagar em três dimensões, já está falando lá. Ela está se propagando em três dimensões. Se ela se propaga em três dimensões, a gente pode ter um exemplo do quê? Posso ter o exemplo do som, posso ter o exemplo da luz, certo? Por exemplo, se uma pessoa estivesse sentada aqui no teto e eu estou falando aqui, não vai me ouvir somente as pessoas que estão aqui no plano, vai ouvir as pessoas também que estão no teto. Ou seja, a onda ela está se propagando em três dimensões, ou seja, ocupando a área e também a altura, ou seja, ela está ocupando todo o volume. Então, a gente tem essa classificação aí referente aos tipos de propagação. Então, frise bem essa relação que eu falei, tipos de propagação. Por que falar tipos de propagação? Porque se eu falar qual é a classificação da onda referente ao seu tipo, então somente ao seu tipo, eu estou dizendo os tipos de onda. Eu tenho três tipos de onda também. Eu tenho uma onda longitudinal, certo? O que é uma onda longitudinal? É quando ela se propaga no mesmo sentido do seu pulso. Ela é paralela ao seu pulso. Então, eu tenho aqui uma onda longitudinal. Um exemplo dessa onda longitudinal. Um exemplo da onda longitudinal é o som. Então, o som, ela se propaga, a sua velocidade se propaga paralela ao seu pulso energético, certo? Então, ondas longitudinais, lembre que eu estou falando aqui dos tipos de onda. O outro tipo que eu tenho são as ondas transversais. Ondas transversais são aquelas que têm a velocidade de propagação perpendicular ao seu pulso energético. Perpendicular, forma 90 graus, tá? Então, eu tenho aí as ondas transversais. Então, cuidado com isso daí. Um exemplo de onda transversal. Um exemplo de onda transversal são as ondas eletromagnéticas. Todas as ondas eletromagnéticas, elas vão ser ondas transversais. Professor, mas você falou que tinha três tipos, e aí só falou dois, tá? O outro tipo que a gente tem são as ondas mistas. E eu já estou falando, mista, se é mista, quer dizer que elas são longitudinais e transversais ao mesmo tempo. Então, já frisa esse cuidado que eu tenho que ter. Tipos relacionados à propagação, eu tenho unidimensional, tridimensional e bidimensional. Tipo de onda, eu tenho longitudinal, transversal e mista, certo? Muita gente costuma confundir o tipo de onda com a natureza das ondas, então não confunda isso daí, certo?
Tipos de ondas: longitudinais, transversais e mista. Natureza das ondas. Natureza das ondas, a gente vai ter as ondas eletromagnéticas e as ondas mecânicas. Ondas mecânicas são aquelas que não se propagam no vácuo, ou seja, ela necessita de um meio material para poder se propagar. Um exemplo dessa onda, de uma onda mecânica. Uma onda mecânica pode ser uma onda feita em uma corda. O som é uma onda mecânica, certo? Por exemplo, o Sol ocorre explosões solares todos os dias. A gente consegue ver os feixes solares, que ele chega aqui mais ou menos em 8 minutos, que formam as auroras boreal e a aurora austral. A gente consegue ver esses feixes, mas a gente não consegue ouvir o som, porque o som ele não se propaga no vácuo. Então, ele é uma onda de natureza mecânica. Então, por favor, não confunda, não é o tipo da onda é mecânica, não. A natureza dessa onda que ela é mecânica, certo? Ah, então por que a gente consegue ver as auroras? Já porque a luz é uma onda eletromagnética. E a onda eletromagnética, essa sim, ela se propaga no vácuo. Ou seja, ela não necessita de um meio material para poder se propagar, certo? Então, cuidado com isso daí. Ondas eletromagnéticas, ondas mecânicas. Então, a gente está falando aí sobre as naturezas das ondas. Então, a onda ela pode ser longitudinal, do tipo longitudinal, e mecânica. Um exemplo, o som. O som ele é longitudinal e mecânico, ou seja, ele tem a velocidade de propagação paralelo ao seu pulso e não se propaga no vácuo. Mas eu posso ter também ondas longitudinais e eletromagnéticas, certo? Não tem problema, eu posso ter ondas transversais e mecânicas, posso ter ondas longitudinais e mecânicas, posso ter... Quando eu tenho uma onda transversal e mecânica, quando é que eu tenho uma onda transversal e mecânica? Quando eu faço uma onda em uma corda. Se eu fizer uma onda em uma corda, eu vou estar formando um pulso. E aí eu posso relacionar a velocidade desse pulso. Mas aí imagine, quando a gente está falando em velocidade de um pulso, geralmente a gente está falando da velocidade de um pulso em uma corda. E aí você pense o seguinte, se você pegar uma corda que você usa lá para pular, para se exercitar, né? Você tem uma corda lá para se exercitar e você fizer uma força nessa corda. Ela vai promover um pulso. Aí imagine você fazer essa mesma força em uma corda que você utilizou para amarrar um barco. Ela iria se propagar com a mesma velocidade? Provavelmente não. Então, se você fez a mesma força e não se propagou com a mesma velocidade, é porque tem algo aí. Esse algo a gente chama de densidade, certo? Ou seja, a corda mais densa terá uma menor velocidade. Então, a gente pode dizer que a velocidade do pulso ela está diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à densidade. E quem seria essa densidade aqui? A densidade, ela nada mais é do que a massa dessa corda sobre o comprimento dela, certo? Então, se a gente jogar essa densidade aqui, o que é que a gente pode afirmar também? A gente pode afirmar que a velocidade de propagação dessa onda é diretamente proporcional ao comprimento da corda. Vamos ver isso daí. Se eu jogar aqui, ó, velocidade igual a raiz da força sobre, quem é densidade? Massa sobre comprimento. Então, eu tenho massa sobre comprimento. Fazendo aqui, né, meios por extremos, a gente vai notar que a velocidade vai ser a raiz do comprimento vezes a força sobre a massa. Então, eu estou afirmando aí também que quanto maior for a massa dessa corda, menor será a velocidade. E quanto maior for o comprimento dessa corda, maior será a velocidade. Então, cuidado aí, porque geralmente uma questão dessa é uma questão teórica, que você tem que analisar a relação da equação. Ele vai pedir a proporcionalidade disso daí. Então, ele pode pedir uma corda que tinha 2 metros, uma corda que tinha 1 metro. Qual dessas duas cordas tem maior velocidade? Então, você analisa o quê? Que a corda que tem maior velocidade é aquela que tem maior comprimento, certo? Ou seja, a velocidade de um pulso ela é dada diretamente proporcional ao comprimento, à força,
e inversamente proporcional à massa e à densidade. Beleza? A gente só tem velocidade de propagação do pulso? Não. A gente pode analisar uma onda periódica. Como é que a gente tem uma onda periódica? Você está falando período. E o que é período? Período é o tempo necessário que uma onda leva para ocorrer uma oscilação. Então, quer dizer que essa onda ela vai estar oscilando no mesmo tempo, no mesmo intervalo de tempo. Então, a gente pode afirmar que isso é uma onda periódica, certo? Então, já grave isso daí. Período é o tempo necessário para uma única oscilação. Então, olha, quando essa onda ela chega no ponto mais alto, né, a gente chama de crista, ela vai voltar e vai vir ao ponto mais baixo que a gente chama de vale. E aí ela completa até o seu ponto inicial. A distância entre esses dois pontos eu posso tomar como comprimento de onda. Mas na definição eu digo que o comprimento de uma onda ele é dado através da distância entre duas frentes de ondas consecutivas, ou seja, entre duas cristas ou entre dois vales, certo? Mas eu tenho que me prender somente a isso? Não, não se prenda somente a isso. Por quê? Se ele der um gráficozinho, o que é que você tem que lembrar? Você tem que lembrar que um pulso, a distância de um pulso, forma um comprimento de onda. Então, através dos valores do gráfico, eu posso já definir o meu comprimento de onda através de um pulso. Ou seja, ele foi lá na crista, voltou no vale e parou no ponto inicial. Então, a distância entre esses dois pontos formou um comprimento de onda. Mas também não esquecer que a distância entre duas frentes, ou seja, crista e crista, ou vale e vale, forma ali um comprimento de onda. Certo? Então, a gente pode atribuir o quê? Se eu estou lidando com a velocidade que ele está surgindo aí, então vamos entender assim como se fosse relacionado à luz. Você pega lá da cinemática e diz o seguinte, você vai pegar velocidade é o espaço sobre o tempo, você lembra disso daí? O espaço que a gente está tendo aqui é o espaço desse comprimento de onda. Então eu posso dizer que velocidade é igual a lambda sobre o tempo. Qual foi o tempo? Não foi o tempo de um pulso? Quem é esse tempo de um pulso? Esse tempo de um pulso é o período. Então, eu posso dizer que a velocidade é o comprimento de onda sobre o período. Ah, professor, mas ali em cima você colocou velocidade é igual a lambda vezes f. Por quê? Porque o período é o tempo, né? É o tempo sobre o número de oscilações que uma onda deu. Já a frequência é o número de oscilações em um determinado intervalo de tempo. Então, o que a gente vê? Que o período é o inverso da frequência. Se o período é o inverso da frequência, a frequência é o inverso do período. Logo, eu posso representar dizendo que a velocidade de propagação de um pulso, ele é dado por V igual a lambda, onde é o comprimento da onda, vezes a frequência. Beleza? Aí a gente tem também a relação dos fenômenos ondulatórios, que o Enem gosta de cobrar isso daí. Fenômenos ondulatórios. Olha, o primeiro fenômeno que a gente tem aí, que tanto para a óptica, né, já que está estudando aí o efeito da luz, a gente tem as ondas eletromagnéticas, mas a gente pode ter também nas ondas sonoras. Então, quando eu tenho reflexão, eu tenho que lembrar primeiro das suas duas leis. Qual é a primeira lei? Ela diz que o ângulo de incidência, o ângulo de reflexão e a reta normal, elas são coplanares, ou seja, eles pertencem a um único plano, tá? E a segunda lei, ele diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, olhe que na reflexão eu não estou alterando nada. Eu vou ter aqui o mesmo comprimento de onda, ou seja, lambda 1 vai ser igual a lambda 2, a velocidade 1 vai ser igual à velocidade 2, o ângulo 1 vai ser igual ao ângulo 2 e a frequência 1 vai ser igual à frequência 2. Quando essa onda aqui, ela passa desse meio e vai para outro meio, o que é que acontece ali? Quando ele passa para outro meio, ocorre um fenômeno chamado de refração. O que é a refração? Se ele passou de meio, ele mudou de meio de refringência, você vai alterar o seu comprimento de onda, ou seja, lambda 1 será diferente de lambda 2,
você vai alterar a sua velocidade, então V1 será diferente de V2, você vai alterar o seu ângulo, e aqui a gente tem que ter um cuidado. Se N1 for maior que N2, ou seja, se o meio de refrigência 1 for maior que o meio de refrigência 2, ele vai fazer o quê? Ele vai se afastar da reta normal, essa retinha aqui, certo? Se ele for menor, ou seja, se o N1 for menor que o meio de refrigência 2, ele vai se aproximar da normal e a velocidade dele diminuirá. Ou seja, vamos supor, se você está correndo no ar e de repente você entra na água, você está passando de um meio de refrigência menor para um meio de refrigência maior. Então, o que é que vai acontecer? O ângulo vai se aproximar da reta normal e a sua velocidade vai diminuir. Mas olha, mesmo aqui na refração, a gente mudou o comprimento de onda, a gente mudou a velocidade, a gente mudou os ângulos, a gente mudou o meio, mas existe uma coisa aqui, a frequência, certo? Só muda a frequência de uma onda se e somente se você mudar a fonte dessa onda. Ou seja, em nenhum fenômeno ondulatório você vai mudar a frequência dessa onda. Então, por isso que lá na segunda lei da refração, a gente aplica a relação de Snell, onde eu tenho aqui o seno de θ1 sobre o seno de θ2. Isso daí vai ser igual a N2 sobre N1. Se a gente lembrar do índice de refração relativa, onde N1 vezes V1 igual a N2 vezes V2, a gente pode botar essa relação em forma de razão, a gente vai ver que N2 sobre N1 é igual a V1 sobre V2. E se a gente lembrar que nesse fenômeno ondulatório as frequências não são alteradas, você pode pegar V1 igual, V1 sobre V2 vai ser lambda 1 vezes frequência 1 igual a lambda 2 vezes frequência 2. O que acontece? Que a frequência 1 é igual à frequência 2. Então, o que a gente pode fazer? Pode simplificar isso daí. Simplificando, eu tenho a minha equação completa aqui, onde lambda 1 sobre lambda 2. Certo? Tenho essa equação completa aqui, que surge da segunda lei da refração, da lei de Snell. Então, lembre e anote essa equação aí. Beleza? O outro fenômeno aqui, rapidinho, é esse fenômeno aqui de difração, que ocorre a difração quando, na verdade, a difração é a capacidade que uma onda tem de contornar um obstáculo. O detalhe que eu digo a vocês aí para essa relação de difração é o quê? Que quanto maior o comprimento da onda, maior será a intensidade dessa difração. Outro fenômeno que eu digo a vocês é o quê? É mais fácil ocorrer difração na relação das ondas sonoras, mas não quer dizer que as ondas eletromagnéticas não sofram difração. Então, a difração ocorre tanto nas ondas sonoras como nas ondas eletromagnéticas. Certo, pessoal? Então, eu fico por aqui. Espero que vocês aproveitem bastante aí, tá? E vamos lá, confiante. Anota essas dicas aí. Um grande abraço a todos, beleza?